Olá, nesse tutorial vamos mostrar como criar esse painel de controle ou dashboard no Excel. É um tutorial básico onde a gente vai ver como transformar uma tabela simples que está aqui em outra planilha, onde nas colunas a gente tem informações sobre internações de pacientes e cada linha vai representar um paciente único. Então aqui eu tenho Francisco dos Santos, a data de nascimento, um CPF fictício, gênero, altura, faixa etária calculada a partir da idade, a idade é calculada a partir da data de nascimento, e mais algumas informações sobre índice de massa corporal e a classificação desse índice de massa corporal. Ainda, o legal que é dinâmico o painel, porque a gente tem alguns filtros que a gente pode aplicar e, dessa maneira, todos os dados eles são reorganizados, né, de acordo com o filtro que a gente aplicou, e a gente ainda pode aplicar filtro sobre filtro. Então, aqui a gente selecionou apenas os pacientes do sexo feminino que estão entre 25 e 40 anos, e a gente está vendo que temos apenas um paciente que está na cardiologia, né, e ela tem uma faixa etária conforme a seleção que a gente fez. Para retornar ao painel completo, dinamicamente, basta desselecionar os filtros. Vamos ver como é que a gente faz isso. A gente disponibilizou essa planilha com dados sem nenhuma formatação, justamente para mostrar como é que isso é feito no Excel. Os dados que não precisam de alteração, né, eles já estão aqui, que é o nome do paciente, a especialidade médica, o gênero, e aqui do ladinho a gente trouxe algumas fórmulas que a gente vai usar, como calcula a idade, como calcula o índice de massa corporal, mas a gente vai começar aqui pela data de nascimento, que não está aparecendo uma data, a gente tem que formatar no padrão data. Para isso, a gente selecionou as células, botão direito do mouse, formatar células, padrão, data, dia, mês e ano com 2 dígitos, ok. Agora já dá para ver melhor. Com a data, a gente pode calcular aqui a idade da pessoa. Então, o Excel ele fornece aqui um cálculo de data com a função DataDiff. A gente selecionando essa célula, vê que ela está começando com uma aspas simples. É só para que a fórmula apareça na célula do Excel, porque se a gente começar com igual, o Excel vai entender que é um cálculo. E agora a gente quer que ele entenda que é um cálculo. Então, a gente vai copiar apenas esse trechinho nessa célula selecionada, né? A gente está aqui na célula N15 e a gente copiou tudo fora a aspas simples, Ctrl C. Deu um ESC, a gente vai aqui na célula da idade e agora sim a gente dá um Ctrl V. Sem aquela aspas simples, ele já está identificando a célula C2, que é a célula com a data de nascimento, e ele vai fazer o cálculo, vai pegar essa data e fazer a diferença com a data atual, que é a função agora e vai mostrar o resultado como anos. E com isso a gente consegue calcular a idade dessa pessoa. Ela tem 82 anos porque ela ainda não fez aniversário. Ela nasceu em 1940, mas ela faz aniversário no mês 9 e a gente ainda não está nessa data. Então, se a gente colocasse aqui mês 2, ela já teria feito aniversário. A Francisca, né, já estaria com 83 anos, mas a gente vai deixar com a data original. Feito isso, a gente vai replicar esse cálculo nas demais células, simplesmente selecionando a célula que a gente acabou de criar. Observe que a gente tem um verdinho aqui, um quadradinho verdinho. Basta dar 2 cliques nele, que ele vai fazer todos os cálculos para as demais células até não ter mais nada preenchido. Para cada uma dessas células, se a gente ver aqui em cima, ele está mostrando o cálculo a partir da sua respectiva data de nascimento, ou seja, na mesma linha. Agora a gente vai calcular a faixa etária. Observe que a faixa etária aqui é um aninhamento de IFES, ou C, no nosso Excel instalado para a língua portuguesa. Então, o que é a ideia? Se a gente tem uma célula que é menor que 18, a gente vai escrever menos de 18 anos. Então, cada uma dessas seções do comando C são separadas por ponto e vírgula. Se esse condicional G2 for menor que 18, a célula G2 for menor que 18, então a gente vai escrever menos de 18 anos. Se não, a gente vai fazer um novo C, uma nova condição, para ver qual que é a faixa que a idade vai se encaixar. Então, a gente novamente seleciona essa célula, exemplo, e vai copiar tudo dela, vou até abrir um pouquinho mais, sem a aspas simples, até o finzinho. Ctrl C.
Eu vou voltar aqui para não ficar com tanto espaço sendo gasto. A gente vem aqui na faixa etária e dá um Ctrl V. Ele copiou, tá tudo aqui dentro. Se a gente abrir a célula, a gente consegue ver. E o G2 é exatamente onde tem o campo da idade. Vamos dar um Enter. E acima de 80 anos, de fato, 82 é acima de 80. E, novamente, 2 cliquinhos aqui, ele calculou a faixa etária de todo mundo. Para agilizar um pouquinho, a gente já trouxe o cálculo de IMC na coluna J. A gente selecionou uma célula qualquer da J, a gente está vendo que o cálculo é dado pelo conteúdo da coluna I2, onde está o peso, nesse caso, essa célula, divididos pelo conteúdo da coluna F2 elevado ao quadrado. F está a altura. Então, peso em quilos divididos pela altura em metros ao quadrado vai me dar o IMC. Ah, mas eu não quero que fique aparecendo essa montoeira de casa decimal. Basta selecionar as células, botão direito, formatar células, pedir para ser um número com 2 casas decimais, e aqui já ficou mais limpo. Por fim, aqui a classificação do IMC, ele é baseado nessa comparação aqui do conteúdo das células que estão na coluna J, coluna J. Então, aqui no excesso de peso, se a gente abrir, é o cálculo que está lá embaixo, né? A gente está testando o conteúdo da coluna J, menor que 18,5, abaixo do peso normal. Menor, se não for menor, ele é menor do que 24,9, então é peso normal. Se não, ele é menor do que 30, é excesso de peso, e assim por diante. Com isso, a gente montou a nossa planilha de dados. Vamos salvar, e com esses dados, a gente vai montar o nosso painel. Agora, com a nossa tabela totalmente preenchida, a gente vai usar esses dados para criar o nosso painel de controle ou dashboard. Para isso, basta selecionar qualquer célula dessa nova tabela e na opção Inserir, a gente vai pedir para inserir tabela dinâmica do intervalo. Então, ele já identificou que o intervalo de dados é esse que está aqui aparecendo com o pontilhadinho verde. Ele está sugerindo criar uma nova tabela dinâmica em uma nova planilha e a gente vai aceitar. Então, ele trouxe aqui a tabela dinâmica, ele trouxe aqui do lado quais são os campos dessa tabela dinâmica que a gente pode escolher. A gente vai começar escolhendo pelo gênero, apareceu o gênero aqui nas linhas dessa minha tabela dinâmica. A gente também vai escolher aqui a classificação IMC, apareceu aqui embaixo. E aqui nas colunas, para a gente ficar com uma tabelinha igual àquele exemplo original, a gente vai pedir a especialidade médica arrastando. Estou simplesmente segurando e soltando aqui nas colunas. E o que eu quero? O total de pacientes. Quem vai me dar isso? O nome do paciente. Quando aparecer o nome, eu vou contar ele unicamente. Quando eu trago aqui arrasto para a área de valores, automaticamente ele está fazendo a contagem do nome do paciente. E aparece aqui 15 pacientes no total, 8 do sexo feminino, 7 do sexo masculino, exatamente como a gente quer da nossa planilha exemplo. Vamos também colocar aqui, selecionando a coluna A, a gente vai pedir para inserir mais uma coluna, porque aqui desse ladinho a gente vai colocar os nossos filtros. Vamos trazer um pouquinho mais para cá. E ainda, a gente não quer que apareça aqui contagem de pacientes, a gente quer que apareça o total de pacientes. Então, vamos mudar essa célula, total de pacientes. E aqui tem alguns filtros que a gente pode selecionar. Só que como a gente vai ter filtros externos, a gente não quer que isso fique poluindo. Para isso, basta colocar o botão direito em cima dessa tabela dinâmica e nas opções de tabela e aqui nas opções de exibição e pedir para tirar as legendas, deixar de exibir legendas, ok? E já ficou mais parecido com o nosso exemplo original. A gente quer pintar essa tabelinha com outro padrão de verde, que é o nosso exemplo. Então, quando a gente seleciona a tabela dinâmica, aparecem as opções aqui que eu tenho para essa tabela dinâmica, que são a análise desses dados e o próprio design. Vamos ver o design, ele já traz aqui alguns exemplos, né? Qual que será que a gente vai escolher? Vamos pegar esse exemplo aqui. Está bem parecido, tá? Vamos colocar agora os nossos filtros. A primeira coisa que a gente vai fazer é seleciona qualquer célula da tabela dinâmica, vem aqui na opção de análise de tabelas dinâmicas e a gente vai pedir
para inserir uma segmentação de dados. A primeira segmentação de dados que a gente vai pedir vai ser o gênero. A gente quer selecionar por gênero. E veio aqui, masculino e feminino. A gente vai trazer aqui para o ladinho, deixar mais ou menos na altura. Então, essa organização aqui, pente fino depois de cada um, né? Ah, eu não gostei muito dessa carinha. Vamos formatar essa segmentação para ela ficar verdinha. Beleza. Então, se eu clicar aqui, eu estou selecionando uma das opções. Ótimo. Eu posso novamente colocar mais segmentação, para isso eu escolho novamente uma célula da tabela, análise, inserir segmentação de dados. Dessa vez a gente vai colocar especialidade. Ok, veio a especialidade médica, a gente arrasta aqui para o cantinho, redimensiona. E eu quero mudar para verde também. Aí eu não gostei, aqui está cortando, né? Então, vamos colocar aqui botão direito, configurações da segmentação de dados, e aqui na legenda eu só vou colocar especialidade. Entra, só ficou especialidade. Então, se a gente selecionar, vai alterando. Opa, mas essas células aqui, elas estão se mexendo, eu não quero que fique se mexendo e a minha grade fique pulando. Então, botão direito em cima da tabela, opções da tabela dinâmica, e a gente vai tirar essa opção aqui de ajustar automaticamente, que assim ela fica num padrãozinho só, independente do que a gente estiver selecionando. E ainda, nesse fundo, está aparecendo a grade da minha planilha Excel, eu não quero que apareça. Então, a gente vem aqui na opção de exibir e vamos pedir para deixar de mostrar as linhas de grade. Tá melhorzinho. Para agilizar um pouquinho mais o nosso gráfico, a gente já trouxe aqui mais segmentações ou filtros. Esse filtro aqui é da classificação IMC, que a gente renomeou para IMC. Aqui é a faixa etária e todos eles estão funcionando em cima dessa tabela dinâmica. Então, eu posso escolher apenas um desses itens nesse filtro ou outro filtro e ainda por cima aplicar filtro sobre filtro. Liberar os filtros. Agora, vamos ver como é que a gente traz os gráficos para o nosso dashboard. Para acrescentar um gráfico dinâmico, de acordo com o nosso exemplo, a gente vai começar com esse gráfico de pixel vazada para mostrar o gênero. Então, a gente volta aqui para a aba ou planilha de dados. A gente aqui alterou o nome, né, dessa planilha de dashboard para relatório. Então, a gente vai aqui na aba de dados, que é a nossa tabela original. Em qualquer posição, novamente, a gente pede para inserir agora um gráfico dinâmico. Tá? Então, o gráfico dinâmico, mesmo que a gente selecione aqui, ele sempre vai estar atrelado a uma tabela. Tá? Então, ele sempre é uma tabela que gera um gráfico. A gente vai pedir para jogar esse novo gráfico aqui numa planilha existente. E a gente vai escolher a planilha aqui nessa opção. Então, a gente vai lá na aba de relatório e vai colocar a tabela aqui escondidinha aqui para frente, que a gente não quer que apareça a tabela, só o gráfico. Feito isso, a gente dá um OK. E aqui está a tabela e seu correspondente gráfico. A gente vai trazer o gráfico aqui para cima, que vai ser um gráfico de pixel. Vamos colocar ele aqui mais para o cantinho. Então, a única coisa que a gente quer que apareça é o gênero, e para esse gênero a gente quer o total de pacientes, que vai ser a contagem do nome do paciente de novo. A gente arrasta aqui para valores. Automaticamente o Excel entende que é contagem. Vamos deixar aqui essa configuração. A gente não quer esses botões extras, botão direito. Vamos aqui ocultar todos os botões do campo do gráfico e a gente quer um gráfico de pixel vazado. Então, aqui, botão direito, em cima do gráfico, a gente vai alterar o tipo de gráfico para um gráfico do tipo pixel e a gente quer esse pixel vazado, ok. Tá chegando lá. Ah, mas eu não quero dessa cor, né? Então, a gente tem algumas opções aqui. Primeiro, a gente pode escolher o tipo de cor do gráfico, a gente está usando aqui tons de verde e ainda alterar o estilo do gráfico, ele mostra aqui alguns exemplos, né? Então, a gente tem esse aqui com o fundo pintadinho,
né? E com as porcentagens, tá? Então, a gente tem 47% de masculino e 53% de feminino, tá? Bem bacaninha. Eu não quero que apareça a legenda, então é só selecionar e dar um deletar. E eu quero que apareça aqui nesse rótulo mais opções, o feminino e o total de pacientes, né? Então, a gente vem aqui em mais, vamos em rótulos de dados. Opa, eu não quero tirar o rótulo, mas sim colocar mais rótulos. A gente vem aqui com o rótulo selecionado, a opção mais opções. Beleza, então aqui a gente quer que apareça o valor, que é o total, e também o nome da série. Opa, perdão, nome da categoria. Aí eu não quero que apareça aquele ponto e vírgula, então a gente vai selecionar o separador, que vai ser uma nova linha. Agora sim, ficou bem bacaninha. Basta fechar e a gente vem aqui, altera, né, para gênero. Beleza. Vamos redimensionar um pouquinho também, para ficar um pouquinho menor. E dá para diminuir um pouquinho mais. Opa, tá cortando ali o nome masculino e feminino, até não cortar, né? Beleza, vamos ver se os nossos filtros estão funcionando? Opa, tô mudando aqui, não tá mudando lá, tô mudando cardiologia. Por que que só a tabela seleciona, né? Porque os filtros só estão apontando a tabela total de pacientes. Então, com o filtro selecionado, botão direito em cima dele, opa, a gente vem aqui em conexões de relatório. Porque que a gente quer que esse filtro ele seja atrelado a todas as planilhas. Então, aqui, quando eu selecionar masculino e feminino, agora não só a minha tabela dinâmica está mudando, mas o meu gráfico de pixel também. Mas os demais não estão, então a gente tem que fazer isso para todos os filtros. Botão direito, conexões do relatório, a gente vai selecionando todas as tabelas dinâmicas e os seus correspondentes gráficos. De novo aqui, seleciono o filtro, botão direito, conexões de relatório, e a gente vai fazer isso para cada gráfico novo que a gente colocar. Novamente, para agilizar, a gente já colocou aqui mais 2 gráficos, todos de pixel. Aqui por especialidade, aqui por faixa etária. Cada gráfico, 1, 2, 3 gráficos aqui, ele está atrelado a uma tabela dinâmica também. E como essas tabelas dinâmicas, elas ocupam um tamanho de célula, né? A gente acabou esticando esse aqui. Então, a gente não quer esticar esse gráfico, que ele fique sempre fixo. Botão direito em cima do gráfico, opções de gráfico dinâmico. A gente não quer ajustar a largura de acordo com a alteração das colunas, que ele fique fixo. A gente pode trazer esse outro para cá e também fazer esse tipo de configuração em todos os gráficos e todas as tabelas, porque a gente não tem o nosso painel sendo alterado cada vez que a gente alterar o nosso filtro. Ainda, esse gráfico aqui ele ficou sem um padrãozinho de fundo. Como é que a gente faz isso? Seleciono o gráfico, botão direito no gráfico, formatar área do gráfico. Então, ele aparece aqui do ladinho, tá? O preenchimento desse fundo. Eu quero que seja um fundo sólido, eu posso ser um fundo sólido ou preencher com um padrãozinho. A gente está colocando um padrãozinho aqui e a cor para esse padrão, ele está aqui embaixo. Uma cor mais clarinha. E vou escolher o padrão desse aqui. Ou esse aqui. Então, é só uma questão de configuração para a gente manter os padrõezinhos. Aqui eu também quero um padrão de fundo diferente. Ele está preenchido aqui automático, mas eu quero um preenchimento também com padrão, tá? E a gente quer parecido com aquele outro. Então, a gente está montando aqui, né, mais ou menos um painel padronizado. E ainda, né, como é que a gente tem os dados para esse gráfico faixa etária? Está faltando aqui o total, só tem um percentual. Então, aqui a gente vem em botão direito, mais para baixo aqui, mostrar listas de campos. Então, a gente está pegando o nome do paciente para fazer a contagem e a faixa etária. Só isso que a gente está fazendo, né? Mas a gente quer que os rótulos aqui apareçam também a quantidade. Então, com o gráfico selecionado, a
a gente vai pedir para mostrar o valor separado por nova linha. Beleza. Além disso, lembrando, né, que a gente quer colocar todos os nossos filtros mexendo em todos os nossos gráficos. Então, para todos os nossos filtros, a gente vai procurar aqui e colocar a seleção no gráfico. Vamos fazer isso para todos os nossos dados. Mais uma vez, para agilizar, a gente já redimensionou esses gráficos, deixou um fundo parecido. A gente está tentando deixar mais ou menos todo mundo com o mesmo tamanho, o mesmo padrãozinho. E a gente também veio em cada um desses filtros e ajustou a conexão para que todos eles estejam atuando em todas as tabelas dinâmicas. Lembrando que os gráficos também são tabelas dinâmicas, que estão aqui embaixo. Tá? Essas tabelas dinâmicas, a gente acabou redimensionando o tamanho das colunas para que todo o nosso painel de controle ele apareça numa tela só. Então, a gente redimensionou essas telas e para cada tabela a gente também pediu, aqui do ladinho, opções da tabela dinâmica, para tirar esse ajuste automático toda vez que a gente mexesse nos filtros. Então, elas ficam estáticas e com isso, quando a gente fizer a seleção de filtros, o nosso painel também não fica pulandinho, né? Fica todo mundo aparecendo exatamente na mesma posição. Só está faltando aquele gráfico aqui, mais interno, né? Com mais informações. Vamos ver como é que a gente faz isso. Novamente, para incluir mais um gráfico, a gente tem que ir na fonte dos dados para esses gráficos, que tem que ser exatamente a mesma fonte para todos os gráficos e tabelas dinâmicas. Opção inserir, a gente vê aqui gráfico dinâmico, a gente vai pedir uma planilha existente, vamos procurar aonde vamos deixar isso, lá na planilha relatório, a gente vai colocar mais uma tabelinha dinâmica aqui no cantinho, clica e dá OK. Com isso, a gente trouxe mais um gráfico para cá, a gente vai posicionar ele mais ou menos nessa localização, e o que a gente vai colocar aqui nos eixos é o gênero e a faixa etária. E vamos fazer a contagem novamente dos pacientes. Só que a gente quer também uma legenda da classificação em MC. Beleza, mas não está muito parecido, né, com o nosso painel exemplo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser, novamente, né, ocultar os botões desses filtros e a gente também vai pedir, para alterar o tipo de gráfico. Agora, em vez de ser um gráfico de colunas, vai ser um gráfico de barras. E essas barras aqui agrupadas vão passar a ser barras empilhadas. Já está bem parecido com o nosso modelo. Ok. A gente pode aproveitar um pouquinho melhor a área, né? A gente tem mais área aqui para expor os nossos dados. Opa. E vamos alterar, né? Que a gente também tem o título do gráfico. O título do gráfico tem que aparecer. Tá? Aqui são pacientes por gênero e faixa etária e classificação IMC. Então, o título aqui dá para a gente ajustar depois. A gente vai alterar a carinha, né? Vamos colocar num padrãozinho de verde novamente. E vamos mudar o estilo do gráfico, né? Vamos deixar ele. E aí vai de cada um, né? Vocês podem atualizar como achar mais interessante. Tem esse aqui. Eu acho que o que a gente está usando lá no exemplo é esse. A gente pode aproveitar melhor a área, né? Então, novamente, botão direito, a gente vem aqui opções de gráfico dinâmico, a gente não quer que ele fique se ajustando, e da mesma maneira, a tabela que gerou esse gráfico, a gente também não quer que ela fique ajustando. Tá? Então, aqui ajustar automaticamente já está bem selecionado.
E eu acho que é isso. Está faltando a gente também atrelar todas as segmentações com mais essa tabela que a gente gerou, que está aqui em cima, né? Todas as tabelas têm que estar atreladas aos filtros. Então, mais uma vez, para agilizar, a gente reorganizou aqui os elementos para que eles assumissem aqui toda a nossa área de exposição. Vendo aqui que quando a gente faz a seleção de um filtro, a gente mantém os elementos nos mesmos lugares. Se eu quero selecionar mais de um elemento, eu posso clicar no botão Ctrl e selecionando apenas aqueles que nos interessam dos filtros. Todos os filtros estão conectados com todas as tabelas dinâmicas. Aqui em cima a gente colocou uma ilustração que nada mais é do que um retângulo, tá? E a gente vê aqui e formatou esse retângulo com a corzinha de verde. Botão direito em cima dele, a gente pode editar o texto. A gente vai colocar aqui internações. Hospital. Vamos aqui na página inicial pedir para centralizar, aumentar e deixar negrito. Internações hospital. Então, vejam se vocês conseguem reproduzir esse exemplo. Bom trabalho!